O mito de Sísifo, de Albert Camus. O mito de Sísifo, este ensaio de filosofia, do escritor franco-argelino Albert Camus, foi publicado pela primeira vez em 1942, junto com o mais famoso romance ou novela do Camus, O Estrangeiro. E essas duas obras, o ensaio filosófico e o romance, têm uma certa relação. O mito de Sísifo já abre com duas frases que são poderosas, na minha opinião, que prendem o leitor, que o impressionam, que são as seguintes. Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. E aí, eu creio que todo leitor já fica preso. Em O Mito de Sísifo, o Camus vai trabalhar com essa ideia do sentido, do sentimento de absurdo que nasce no ser humano, né? Que nasce no homem quando ele se dá conta daquilo que ele vai chamar de divórcio entre o homem, o ser humano e a vida que ele leva. E aí está a relação também, logo nos primeiros parágrafos, desse ensaio com o romance O Estrangeiro, quando uma determinada passagem o Camus vai dizer que o homem se sente um estrangeiro onde quer que ele esteja, onde quer que ele vá. Esse sentimento de ele mesmo ter consciência de si, dos seus pensamentos, das suas emoções, dele como uma criatura pensante e ver que existe uma diferença, um distanciamento, aquilo que ele chama de um divórcio entre ele, ser humano, e a vida que ele vive. Entre a sua consciência como ser humano e a vida. Né? A vida que todos nós vivemos neste mundo. O Camus vai então, a certo momento, fazer uma crítica à nossa confiança, né, na razão cega. Que é aquilo que ele chama de razão cega, né, que seria aquela valorização do racionalismo, eu acho que a gente pode dizer assim. E me parece que procede isso no sentido de que quando esse livro sai, né, em 1942, o mundo já havia passado por uma guerra mundial, entre 1914 e 1918, e em 1942 já estava no meio de outra guerra, da Segunda Grande Guerra, que começou em 1939. E o Camus, desde 1940, 2 anos antes desse livro sair, ele fazia parte do movimento de resistência na França, porque Paris havia sido ocupada pelos nazistas. Então, eu acho que tem tudo a ver essa investigação desse sentimento de absurdo e de perceber que o culto da razão, o racionalismo, aquilo que ele vai chamar de razão cega, né, não nos dá todas as respostas e não nos deu toda a felicidade que nós, né, pensávamos e que muitos pensadores anteriores ao século XX acreditavam e afirmavam, por causa dessa contradição de você ter tão grandes avanços, né? Você ter desde o século XVIII essa entronização, eu acho, da razão, né? Por causa até do movimento do iluminismo, né? Francês, tem a ver, né? E aí você tem, durante 2 séculos mais ou menos, essa valorização extrema da razão, que a razão nos levaria a tomar todas as decisões certas e levaria o ser humano à felicidade. E aí você chega no século XX e o que você vê é isso. Uma primeira grande guerra logo no início do século e uma segunda grande guerra quase cerca de 20 anos depois que terminou a primeira. Ou seja, você tem grandes avanços, mas ao mesmo tempo você tem essas grandes desgraças, né? Esse sofrimento, essa tragédia em nível macro acontecendo no mundo inteiro. 2 vezes na primeira metade do mesmo século. E aí esse livro de 1942 eu acho que tem bastante relação com o seu momento, né? Da gente perceber qual o momento em que ele surge. E o Camus vai falar então dessa questão da razão cega, né? Dessa razão que não nos deu toda a felicidade assim, e que muitas vezes, por vários raciocínios de outros pensadores, que ele vai comentar vários pensadores aqui, filósofos, né? Linhas de filosofia e até alguns escritores, alguns eles tentam escamotear isso, né? Esse absurdo,
Eles tentam responder de uma maneira que, na verdade, é como se estivesse fingindo que esse estranhamento do homem diante da vida não existe, esse sentimento do absurdo não existe, mas existe. E aí ele vai se demorar mais sobre aqueles pensadores e até romancistas, como Dostoiévski, que, segundo ele, já haviam detectado esse mal-estar, né? Esse mal-estar do homem, né? Essa constatação do absurdo, daquilo que ele chama do divórcio do homem e a vida. E aí ele vai falar do Dostoiévski e de alguns personagens do Dostoiévski, como o Kirillov, por exemplo, em Os Possessos, ou Os Demônios, que é um personagem que já determinou se suicidar, né? Porque a vida não tem sentido, a vida não vale a pena. Porque essa é a questão, né? Você se pergunta, por que o suicídio? Porque, na verdade, a raiz que está nisso é: a vida vale a pena? Se ela não vale a pena, então a resposta seria acabar com a vida. E ele vai falar também do Ivan, dos irmãos Karamazov, e também do Dostoiévski. Ele vai se debruçar especialmente sobre o Kierkegaard e também sobre outros pensadores como Heidegger, né, alguns filósofos do início do século XX, como Heidegger, como o Husserl e outros que ele vai mencionando aqui. Ele vai teorizando em cima e percebendo que alguns tentam enganar, né, essa questão do homem se conscientizar do absurdo, e outros realmente verificam, né, dão esse diagnóstico, como o próprio Camus está dando, dessa sensação de estranhamento do homem, dele ser um estrangeiro, onde quer que ele esteja. Mas é interessante que quando você chega no final de O Mito de Sísifo, o Camus, como bom ateu, né, ele corta logo, mas ele não expõe por que ele chegou a essa conclusão. Ele corta logo a ideia da fé, né, da crença, né, num Criador, né, numa transcendência, como uma razão de esperança e de dar objetivo à vida. Ele simplesmente corta isso. Ele diz que isso não existe, mas, na verdade, pelo menos neste ensaio, ele não apresenta os seus argumentos para chegar a essa conclusão. Mas tudo bem, ele é realmente um grande escritor. Mas o curioso é que quando você chega no final de O Mito de Sísifo, você tem um toque de esperança. O que não seria de imaginar pelo início todo e toda a análise que ele faz, né, ao longo dessas cerca de 140 páginas. Que é quando ele diz, aludindo a esse mito que dá o título do livro, né, O Mito de Sísifo, que era esse personagem dentro da mitologia grega que foi condenado, né, a subir uma montanha empurrando uma rocha. E aí essa rocha cai e ele outra vez tem que ir empurrando a rocha até o alto, e outra vez ela vai cair, e outra vez ele vai ter que empurrar, né? Esse é o mito de Sísifo, e esse é o castigo que esse personagem recebe no Hades grego, né? No inferno da mitologia grega. Mas aí o Camus termina o ensaio dizendo que o simples fato do Sísifo fazer esse esforço, né, se empenhar nesse empurrar a rocha, mesmo sabendo que a rocha vai cair outra vez, ele vai ter que fazer o serviço todo de novo, se dar esse trabalho inútil mais uma vez, enche o coração do homem, né? O homem simplesmente se esforçar, ainda que esse esforço seja inútil. É uma visão assim, uma conclusão me parece um tanto surpreendente para o mito de Sísifo. Talvez porque no fundo ele achasse que, apesar de tudo, o suicídio não é a resposta.